Então tá, só que a gente já volta a falar certinho, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, então, por exemplo, aqui já está tudo de um componente aqui maior, né? No caso, esse cara aqui, ó, que é um componente também, assim como o base, né? O base só tinha propriedade de texto, esse cara aqui já é um pouco maior. Daí aqui que fica também, acho que é melhor a gente, para ficar mais fácil, né? Por exemplo, se a gente vem aqui no React Native, isso aqui é a tela, a página principal deles, né? Tipo, a gente vê aqui, ó, os componentes. Aqui tem, né? Ele mostra como é que se aplica e tal. Blá, blá. Aí, assim como no HTML a gente tem a div, tem a tag P, tag H1, né? Tem algumas tags. No React Native a gente também tem algumas tags que são equivalentes. Geralmente são menos tags, né? Geralmente tudo que é, no caso... até no HTML tem div, tem frame, tem section, tem header, né? Tem várias opções de div. Geralmente aqui tudo é sempre view, né? Por exemplo, né? Para uma div é sempre uma view. Esse touchable opacity aqui, aí também a gente vai aprendendo alguns outros elementos. Geralmente não tem muitos também que a gente vai usar. Assim. Esse é um deles que, por exemplo, ele é um componente que é como se fosse uma view. Aí vocês reparam aqui, ó, que conforme eu clico nessa view, ó, na verdade eu vou até tirar essa aqui, que é só pra gente ver a diferença. Que é uma view que ela, por padrão, a única diferença dela é só que... Aqui, ó. Ó, tá vendo que ele faz a transparência? A única diferença, por exemplo, pro base, né, que eu uso outra view, é que essa view não é clicável, tá vendo? E nesse caso aqui, ó, nesse outro cara aqui, ó, a gente vê que ela já tá setinha, se dizer que é setinha, ela já se torna como se fosse uma âncora, né, que seria a tag A. Então a tag A, o equivalente a tag A aqui, né, que seria de um componente clicável, né, seria esse, por exemplo, esse touchable opacity aqui, que também é um componente, né? No caso, a gente só passa um atributo a mais para ele aqui, também depende de aprender como é que funciona isso melhor, mas assim, que aqui, no caso, para a opacidade dele, né, ser 0.8. Então, por exemplo, para esse componente aqui, a gente pode dizer, sei lá, que conforme a gente clica, a opacidade dele, acho que o padrão é 50%, então ele fica muito opaco, então só tá aqui para ser um pouco menos, né, a transparência, por exemplo. Aqui também é a mesma coisa, ó, pad de 80px, 20px, tem ó, vou tentar ler esse componente, né? Então aqui está o container, tag de 20px, border, bottom, width, né? Então tipo assim, tem uma border só na parte de baixo, vocês veem aqui, né? Não tem ao redor dela, só na parte de baixo, de 1px. A cor dele é, que nem no base lá, um color gray C500, poderia ser qualquer outra coisa também, né? Poderia ser o primary, sei lá, C900, que é um roxo, bem roxo aqui, né? Oi? O Primary 500 é o... O 500? Aqui ele fica mais roxinho. O Gray 500 aqui, pá. Então dá pra ser qualquer cor, assim, né? E aí aqui, por exemplo, aí tem o Flex... Aqui também já entra outra coisa. Lembra do Flex que a gente falava, né? Então, por exemplo, aqui, ó... Só pra gente ver, ó. Dentro... Só pra gente... Isso aqui é, né, já a parte de Flexbox. Lembra que a gente viu bastante sobre o Flexbox? Aí isso aqui, ó, sempre se precisar, ó, Flexbox, coloca... Isso aqui até hoje eu uso de referência, sempre tem ó, uns guias aqui, tá vendo? Sempre tem alguma outra coisa, que aí ele mostra os exemplos. Então, por exemplo, geralmente, por padrão, esse inclusive eu acho que... não vou falar para que não sei se na web também é assim, mas assim, por padrão, né, esse container, os componentes são verticais, né? Então, por exemplo, se a gente adicionar, né, aqui no container, né, vou tirar aqui, né, esse flex direct para a gente ver, ó. Se a gente tira isso, o que a gente tem, ó, aqui, ó, pum, só para a gente ver. Mas aí vai quebrar o componente, né? Só para mostrar, por exemplo, para vocês. É que é o seguinte, por padrão, pelo Flexbox, né, então a gente tem um container, que é esse cara aqui, ó, todo. Tem um pad de 20. Dentro do container, aqui, ó, tem uma outra div que chama content. Essa content aqui, ó, eu coloquei uma border radius vermelha nela, tá vendo? Dentro da content tem todos esses textos aqui, tá vendo? Então todos esses textos aqui realmente estão dentro de uma única div, né? E aí a única diferença que eu comentei do Flex Direction, né, é que para tag container os elementos são como uma row, né? Isso aqui também a gente vai aprendendo com o lance do Flexbox. Isso aqui eu estou mostrando, mas assim, a gente vai pegar muito mais prática quando a gente for começar a criar os elementos, né? Tipo assim, pegar um componentezinho aqui, pá, do zero, a gente vai, não precisa ser,
Tipo, vou tentar muito em decorar qualquer coisa aqui, porque tipo, sempre vai ter as referências Flexbox e a gente vai acostumando mais também, muito pela prática, não tem muito que, né, tipo, decorar aqui. Então, mas geralmente pelo Flexbox, então aqui, ó, o container, a gente dizendo que a direção dela é um row, a gente vê que ele fica então, né, aí realmente, ao invés de ficar ah tá, lembrei porque aqui, por causa desse flex aqui, ó. Se a gente tirar essas duas coisas aqui, ó, só pra vocês verem. Por padrão, se a gente só adiciona, aqui ó, pum, aqui, ó, isso aqui seria, só pra vocês verem a diferença, né, do que de fato modifica o componente, né. Se a gente tem um container, né, aqui, pum, aí a gente adiciona o content, beleza. Aí adiciona a imagem, é isso aqui que tem aqui, né, o content tem esses textos todos aqui. A gente vê que é tudo numa mesma direção, um embaixo do outro, certo? E cada elemento né, ele utiliza o tamanho que ele precisa mesmo, né? O texto aqui ele tem a altura que ele precisa, o texto acabou, né? Se tivesse mais texto ele pularia a linha. A imagem tem um tamanho fixo aqui, ó, de 100px. E aí, né, a view ela só comporta os elementos, né? Como se fosse uma tag, né? Na verdade é uma tag que comporta os textos aqui, né? E aí só para mostrar para vocês, né, o que de fato faz, né, no caso o lance da direção, né, que sempre o Flexbox é isso, né, ou a gente vai na direção, né, vertical ou horizontal, né, horizontal, né, ou a column, né, de coluna, ou row, né, que é row é célula, né, célula e coluna, né, linha, né, row é linha, né, linha e coluna. Então só para vocês verem a diferença, né. Então aqui, ó, então aqui seria, por exemplo, todo um componentezinho, né, com já algumas coisas aqui e tal, né, algumas divs, né, mas toda a estrutura dele, vocês veem que aqui, ó, não tem nada mais do que a gente já viu, são tags container view, né, aqui uma view que é do tipo, né, tem a transparência, que é tipo uma tag de button, aí tem outro content aqui só pra gente poder, né, colocar tudo num cara só, né, porque senão... Né, porque assim, é como se a gente consegue, né, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó, o container é horizontal, o content a gente cria uma nova view justamente porque aqui é vertical, né, então aqui fica vertical, mas aqui depois do content, né, tem o image, que aí ele se comporta na vertical, né, então o que está dentro de container, né, as duas tags que estão aqui são content e image, as duas se aplicam na horizontal, né, vocês repararam isso, né, na linha, isso também a gente vai acostumando. E aí basicamente é isso nesse componente, ó. Aqui, inclusive, depois a gente vai aprendendo também, mas assim, aqui tem uma referência para como esse componente é definido, né, no caso do caractere aqui. Então, por exemplo, a gente define que, beleza, esse caractere, ele tem, né, por exemplo, ele tem um ID, ele tem um nome, ele tem o tamanho de species aqui, né, tem qual é o tipo dele, o status, a localização. Cada atributo desse objeto, no caso, que é o caractere, a gente tem aqui, né, definido. Depois a gente vai também entender melhor como é que a gente declara isso, como é que a gente manipula isso. E aí esse componente aqui de caractere, basicamente a gente tem definido, né, qual que é as propriedades, que no caso é o caractere, e aqui no Storybook fica bem certinho, ó. A gente passa, né, no caso aqui, dois caracteres, um caractere que é o caractere 1, que tem que é um JSON, né, aqui, ó, o JSONzão aqui, ó, aqui dentro de mocks, que mostra todas as informações que é no mesmo formato que vem da API, né, e a gente consegue mostrar esse mesmo objeto aqui, basicamente, né. E aqui no... né? Então essa que é a diferença, daí a gente também vai aprendendo a manipular isso. Então, então aqui, ó, então aqui mesma coisa, né? A interface define as propriedades, então o que a gente pode passar aqui, né, para esse caractere é o caractere, né, que é o objeto, que tem os atributos, né, é aqui que a gente acessa, né, tem o nome, tem o status, tem o espécie, é porque a gente definiu esse objeto caractere, né. A gente vai vendo isso também. E a imagem, né, o caractere tem a imagem dele aqui, que também é, que como a gente viu, né, em alguns casos, as imagens, né, geralmente é um arquivo, né, e aí a referência está aqui, ó, que é uma referência JPEG, que é um link, né, basicamente. Então, esse link aqui é o link que a gente coloca na tag aqui, né, basicamente. Então é assim que a gente manipula, basicamente. E eu acho que é isso, assim, porque, assim, né, a gente tem muita coisa para ver ainda, mas assim, da parte de componentes, aí eu acho que fica mais, né, o primeiro contato seria esse, acho que tá bom, né, por até. E aí, assim, é mais para vocês podem ir brincando aí, manipulando, vocês veem que é mais fácil de quebrar, porque, tipo assim, se você modificar um nome aqui, por exemplo, pum, ele já vai reclamar aqui que não está usando, sabe? Então, tipo assim,
alguns erros que, né, a gente pode fazer, e que na verdade a gente quer prevenir isso, né, tipo assim, alguns erros de pequenos, né, tipo de algum caractere errado ou outro. Geralmente ele já vai, assim como era muito mais difícil, né, até quando a gente fazia eu lembro os exemplos no FreeCodeCamp, que ele não mostrava o erro, aqui já vai estar tudo configurado. Se a gente, sem querer, né, character.n, a gente usar uma propriedade que é indevida, está tudo linkado aqui justamente pelo TypeScript. Então isso aqui torna isso mais seguro para a gente. Por mais que no caso pareça um pouco mais confuso, né, a gente tem mais código para fazer justamente pelo TypeScript, mas isso torna ao longo do tempo tudo muito mais seguro, muito mais fácil de lidar. E aí basicamente isso, acho que tá bom por hoje. Daí depois a gente vai vendo melhor como é que são esses componentes aqui, também a gente estende. Tem a parte de dados também, que também é legal a gente ter muito separado, depois a gente vai ver tudo isso aqui também, como é que de onde a gente está vendo esses dados, como eu mostrei, né? Isso aqui vem nesse formato, que é um JSON, e como é que a gente manipula, né? A gente vê que, na verdade, né, aqui, ó, o que a gente vê aqui como dado é exatamente a mesma coisa, ó. Como ele veio da API com o nome dele aqui, exatamente o mesmo nome, né? O mail, né? Ele está na Terra, no C137. Os dados que estão aqui são exatamente os dados que a gente está na API aqui, né? E a gente vai aprender como é que a gente trouxe esses dados, né? E a requisição também. A gente vai ver tudo isso. Mas eu acho que tá bom por hoje, né? Porque também é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Mas a gente vai... É muita coisa, mas assim, vocês veem que, por exemplo, de componente a gente já viu já, né? Tipo, essa parte estrutural, né? Inicial. A gente vai ver muita coisa ainda também, mas... vai ficando cada vez mais simples no sentido que cada vez vocês vão entendendo melhor como é que essas coisas funcionam, né? E o React é muito como eu meti essa pecinha de Lego mesmo, assim, vocês podem sempre ver como, né, é como se fosse realmente é sempre uma, no caso aqui, né, tudo é um componente, né, essa que é a premissa deles, né? Tudo é componente, e cada componente por padrão vai ter propriedade, e aí nessa propriedade a gente faz o que precisa, né, no sentido de qual propriedade que são, né. Depois a gente vai ver também tem os estados e tal, então mas isso a gente vai vendo. Mas eu acho que é isso. Acho que é bom por hoje, né? Aí depois a gente vai ver na próxima aula. Vocês tem uma dúvida? Antenor, alguma coisa? Ou tá de boa? Daí vocês, tipo assim, fiquem à vontade. Eu sei que, pelo que a gente viu, ainda é muito pouco para vocês, de fato, começarem a fazer alguma coisa. Mas se quiserem ir brincando, vendo e tal, ou a parte de React e tudo, que aí depois a gente vai cada vez mais aqui, a gente vai sempre sentar e ver, e de início a gente tem que estou mais apresentando para vocês, mas depois a gente vai chegar aqui nos encontros e de fato criar um novo componente, vou mostrar os scriptzinhos para vocês de criar o componente, daí cria o componente, vai mostrar aqui o arquivo e tal, a gente adiciona no storybook, faz uma coisa que a gente precisa, ele vai ser assim, vai ser assado, beleza, cria uma tela, tudo isso a gente vai aprendendo certinho, entendeu? Então a gente vai vendo isso gradualmente, né, mas assim, vocês já estão aí instalados os projetos, né, o que você deve estar conseguindo instalar. E aí ao longo das aulas, dos próximos encontros, a gente vai maturando isso aí. Fechou?